Anteriormente, em Pioneiros do Velho Oeste, Lewis e Clark alcançaram o impossível. Chegaram ao Pacífico, reivindicando novas terras para os Estados Unidos e enfurecendo a Grã-Bretanha. Em 1812, a fronteira era novamente um campo de batalha. E a sobrevivência da América estava mais uma vez em perigo. Do outro lado da fronteira norte, os Estados Unidos travavam a Segunda Guerra em 30 anos contra a Grã-Bretanha e seus aliados nativos americanos. E estava perdendo. O lendário chefe de guerra Tecumseh já conquistou um importante forte americano. Em um movimento sem precedentes, o líder Shawnee uniu guerreiros de 2 dúzias de tribos diferentes. Ele agora os lidera em ataques destinados a expulsar colonos americanos de terras nativas. Seu objetivo? Criar uma nova nação pan-indiana a oeste dos Apalaches. É uma missão que enche de medo os líderes americanos. Essa aliança pan-indiana foi um pesadelo para o governo americano. Ela possivelmente impediria o avanço e o progresso e o futuro dos Estados Unidos. E por isso, ela tinha que ser eliminada, porque essa possibilidade era demais para o governo americano aceitar. Em 1813, os guerreiros de Tecumseh dominaram uma grande área no Vale de Ohio, território que a Grã-Bretanha cedeu aos Estados Unidos após a Revolução. Para proteger a fronteira, o governo americano designou um soldado experiente para enfrentar Tecumseh. Um dos poucos homens que o derrotariam no passado. Seu adversário de longa data, William Henry Harrison. A liderança dos Estados Unidos acreditava que a aliança de Tecumseh com a Grã-Bretanha poderia ser um fator que, possivelmente, os faria perder a guerra. Eu não sei se William Henry Harrison teve uma vingança pessoal contra os nativos americanos, mas sua carreira militar foi definida por isso. Ele tinha fama de cruel. E quando teve a guerra de 1812, ele já apareceu com a crueldade dele. Ele queria Tecumseh morto.
Enquanto Harrison se preparava para marchar para o norte, a luta pela fronteira se intensificava no sul. A Grã-Bretanha incentivava o grupo separatista de índios Creek, conhecido como Red Sticks, a atacar assentamentos, incitando o medo por todo o sul. Eles destruíram um posto militar americano, matando 500 homens, mulheres e crianças. No que ficou conhecido como o Massacre do Fort Mims. Eles decidiram começar uma guerra contra os brancos para resistir à invasão dos brancos. E eles faziam isso simplesmente para defender sua terra natal. Mas para os colonos americanos, isso representava uma grande ameaça à segurança da fronteira americana. Com o exército lutando contra Tecumseh na frente norte, o presidente Madison convocou os exércitos mais próximos ao território do Mississippi para defender o sul. No Tennessee, um comandante estava esperando a chance de se juntar à luta. O nome dele era Andrew Jackson. Ele foi uma pessoa que começou a vida muito por baixo, sempre por conta própria, e determinado a fazer algo por ele mesmo. Na época, o jeito de um homem jovem ambicioso se reerguer seria indo à guerra e conquistando a glória na guerra. Jackson era o homem perfeito para o trabalho. Ele passou a vida toda construindo a reputação de homem que traz resultados. 10 anos antes, ele foi um juiz durão, conhecido por carregar a lei em suas próprias mãos. Teve um caso em que havia um valentão muito cruel, que era procurado por um assassinato, e ninguém queria prendê-lo. Então, Jackson assumiu tudo sozinho. Andrew Jackson era um descontrolado. Ele dava chicotes pro povo. Ele fazia duelos, mesmo depois que os duelos estavam fora de moda. Ele queria brigar com as pessoas. Existem inúmeros exemplos de quando ele fez justiça com as próprias mãos. Uma das histórias mais famosas de Jackson foi uma briga num bar em que ele levou um tiro no braço e pouco antes de o médico amputar, ele agarrou o médico e disse: "Se você cortar meu braço, eu te mato." Nada podia abatê-lo, nem mesmo uma infecção por causa de uma bala no braço. Agora, Jackson tinha a maior oportunidade de sua vida. Ele liderava mais de 2.500 soldados voluntários do Sul para destruir a tribo Red Stick. Mas primeiro, ele tinha que encontrá-los. Enquanto Jackson procurava pelos guerreiros Red Stick, no norte, William Henry Harrison e suas 3.000 tropas estavam a apenas um dia de caminhada do acampamento de Tecumseh, perto do Lago Erie. O chefe de guerra dos Shawnees estava planejando sua própria vingança. 2 anos antes, Harrison destruiu a capital de Tecumseh, Prophetstown. Agora, Tecumseh se reunia com os aliados britânicos para planejar uma emboscada cuidadosamente coordenada. Ele disse se seus homens ficarem na linha de frente.
Nossos homens podem cuidar do resto. Os britânicos iriam atacar o exército de Harrison enquanto estivessem em marcha e os empurrariam em direção à floresta, onde Tecumseh e seus guerreiros estariam esperando para derrotá-los quando recuassem. Tecumseh sabia que Harrison estava liderando essa força e que seria uma luta armada. Um deles não iria sobreviver naquele dia. Em 5 de outubro de 1813, Tecumseh e seus homens assumiram suas posições em uma batalha que ajudaria a decidir o resultado da guerra e o futuro do próprio Estados Unidos. Nas margens do rio Thames, Tecumseh e 500 guerreiros de meia dúzia de tribos esperavam para atacar as forças americanas. Os aliados britânicos de Tecumseh planejavam atacar as tropas de William Henry Harrison, forçando-os a recuar para a floresta, onde os guerreiros nativos armaram uma emboscada. De repente, os britânicos entraram na floresta. Mas não estavam atacando. Estavam recuando. Os britânicos duraram menos de 5 minutos. E as forças americanas estavam em menor número de 3-1. Tecumseh percebeu que tinha que continuar ali, porque se ele recusasse, talvez não conseguissem construir outro exército. O maior rival de William Henry Harrison agora estava encurralado, preso entre o rio Thames e as tropas americanas. As tropas de Tecumseh lutaram e batalharam o máximo que conseguiram. Mas, sem os britânicos, foi um massacre. Quando Tecumseh foi morto pelas tropas de Harrison, sua confederação americana nativa morreu com ele. Dá para imaginar o que ele estava sentindo quando viu que havia sido abandonado pelos britânicos. Afinal de contas, ele depositou a sua confiança no homem branco e foi traído, o que causou a sua queda.
A morte de Tecumseh foi uma perda incalculável para os nativos americanos. Depois de perdê-lo e perder as tropas que lutaram com ele, a Confederação Penn Tribal fracassou. O povo Shawnee nunca foi tão poderoso e influente como era. Eles chegaram ao ponto de sentar-se à mesa de negociações, de assinar tratados com o governo dos Estados Unidos e prosperaram. Após anos de luta, os Shawnees foram finalmente derrotados. E o sonho de Tecumseh de recuperar a terra natal no Vale do Ohio tinha acabado. Para os Estados Unidos, a vitória na Batalha do Thames foi uma reviravolta na guerra. Eles recuperaram o controle no norte. Mas a 970 quilômetros ao sul, a fronteira ainda estava um caos. Andrew Jackson liderava uma missão para encontrar os guerreiros Red Stick, responsáveis pelo massacre do Fort Mims. Seu exército procurou na floresta por semanas. E não encontrou nada. Uma das maravilhas desse período para os americanos era perceber o quão diferente o cenário americano era na época. Havia relativamente poucas pessoas, era quase tudo floresta. E nessa floresta entrou um exército de vários milhares de homens muito mal supridos. Eles tinham que viver da terra. No final, eles já estavam quase morrendo de fome. Em outubro de 1813, Jackson estava ficando sem tempo. Se ele não conseguisse encontrar a tribo Creek, ele corria o risco de perder seus voluntários para a deserção. Mas um novo recruta acabava de se juntar ao exército. O nome dele era Davy Crockett. Crockett ficou famoso como caçador na fronteira. Durante um longo período de tempo, ele aprendeu a sobreviver na floresta. Ele se gabava por ter atirado em 105 ursos pretos no período de 7 meses. Quando Crockett se juntou ao exército, ele era perfeito para seguir os Creeks selvagens e observar como eles se moviam pela paisagem. Coisa que, de fato, ele fez. Com apenas 6 meses de educação formal, a verdadeira educação do jovem Crockett veio da própria fronteira. Crockett vinha de uma família de mateiros e ele aprendeu a caçar com o pai e com os tios. Então, ele aprendeu a seguir rastros, aprendeu a identificar sinais, pegadas, galhos quebrados. Agora, Crockett usava suas habilidades para rastrear a tribo Creek para o general Jackson. Era uma tarefa angustiante fazer isso, porque ele não tinha nenhuma tecnologia de ponta atual. Ele precisava ser um ótimo caçador, rastreador, homem da mata. Ele olhava para todos os sinais que tinha, as trilhas, as marcas, as árvores e tudo aquilo em volta dele, o levava a tomar uma decisão sobre qual seria o paradeiro dos índios.
Em apenas 2 semanas, Crockett encontrou a aldeia e os americanos se prepararam para a vingança. No final de 1813, na fronteira norte, as vitórias dos Estados Unidos diminuíram a ameaça lançada pelos nativos americanos aliados da Grã-Bretanha. Mas ao sul, ataques nativos estavam destruindo assentamentos, espalhando pânico em todo o que é hoje o Alabama. O general Andrew Jackson foi incumbido de eliminar os índios Creek responsáveis por matar mais de 500 colonos no Fort Mims. Após semanas de busca, Davy Crockett os encontrou, dando a Jackson todas as informações que ele precisava para atacar. Divida os homens em 2 filas. Chegaremos aqui antes do nascer do sol. Vamos atravessar o rio no ponto mais baixo aqui e aqui. Senhor. Nenhum índio vai sobreviver. Prepare os homens. Soldados! Jackson achava que os índios é que tinham começado essa guerra quando massacraram os brancos. E ele também acreditava que a lição a ser ensinada a eles era: você não massacra brancos sem esperar uma represália à altura. Você mata ou você é morto. Esse era o mundo em que ele vivia, a vida que ele escolheu. Nas primeiras horas da manhã, 900 homens do exército do Tennessee, incluindo Davy Crockett, cercaram a aldeia. Em poucos minutos, 186 guerreiros Creek foram mortos. E mulheres e crianças foram queimadas vivas em suas casas. No que ficou conhecido como a Batalha de Talussahad.
Jackson envolveu seus homens em uma sangrenta represália, só para ensinar aos índios uma lição. E como consequência disso, as pessoas viram a capacidade que ele tinha para defender o país contra os inimigos. Ela ficou conhecida como a Batalha de Talussarrad, mas estava mais para Massacre de Talussarrad. Eles queimaram 46 pessoas até a morte. Foi uma bagunça. E Crockett disse depois, matamos como se fossem cães. A crueldade da guerra de Jackson contra os Creeks foi uma coisa que abalou David Crockett e mudou o jeito dele de ver os nativos americanos e o tratamento que recebiam da América. Ele percebeu que aquele massacre havia sido sem sentido e isso realmente o mudou como pessoa. Depois da batalha, Crockett ficou enojado com o massacre e decidiu deixar o exército voluntário. Bom dia. Para onde você e seus homens vão? Vamos para casa. Não. Deem meia volta e voltem para suas tendas. Nós somos um exército voluntário. Eu não vou falar de novo. Atiraria em seus próprios homens? Não me teste. Atirem quando eu mandar. Depois do massacre de mais de 200 homens, mulheres e crianças nativos americanos, Davy Crockett decidiu deixar o exército do Tennessee. Retornem ao acampamento. Mas foi pego por seu comandante, Andrew Jackson. Jackson tentava manter o exército unido. Mas ensinar e impor a disciplina militar era difícil. Jackson não aceitaria essa retirada das tropas. Esta é a última vez que lhe dou esta opção. Eu não vou falar de novo.
Crockett desistiu. E voltou relutante para o acampamento. Crockett tinha sentimentos divididos pelo que ele estava fazendo. Obviamente, ele estava servindo seu país. E acho que ele via mais como um trabalho. Era uma coisa que ele tinha que fazer. A ideia de matar famílias indígenas inteiras, não fazia o tipo dele. Coronel? Queria me ver, senhor? Você é uma vergonha. Para você mesmo, para sua família e para seu país. O que fiz por você naquela aldeia, eu nunca mais farei de novo. Você é um covarde. Se você fizer uma divisão entre Crockett e Jackson, vai perceber qual das partes que chegou ao coração da fronteira americana. Por um lado, a maioria dos americanos considerou o tratamento dos nativos americanos como mais um passo adiante no caminho do progresso. Mas Davy Crockett via a injustiça existente no massacre cruel dos Índios Creek. Quando o tempo de serviço acabou, Crockett voltou para o Tennessee. Jackson e Crockett, com certeza, começaram de maneira semelhante. Os dois nasceram em uma cabana de madeira e eram de origem humilde. Mas o que o Crockett viu na Guerra dos Creeks, o jeito como Jackson tratou os índios, marcou de um jeito que mudaria a vida dele mais pra frente. Jackson não parou de se vingar de Fort Mims. Ele comandou uma série de ataques brutais aos Red Sticks, matando centenas e enviando uma mensagem poderosa. Eles foram alvos de uma campanha de terra queimada. Não havia lei de guerra que fosse realmente respeitada. No início de 1814, Jackson acabou com a tribo Red Stick. E ele obrigou o resto do povo Creek a negociar um tratado, mesmo eles não tendo nada a ver com o conflito. Jackson disse a eles que eles deviam entregar milhões de acres de suas terras ao governo dos Estados Unidos, como uma espécie de compensação pela guerra. Jackson escreveu isso como uma medida de segurança nacional. Ele disse que, ao assumir essa terra, os Estados Unidos estariam isolando os rebeldes restantes. Mas a realidade era que ele estava roubando milhões de acres de terras. Jackson se apossou de grande parte do Alabama e da Geórgia. Quase 22 milhões de acres de terra. Os Estados Unidos agora controlavam a ameaça dos nativos americanos na fronteira. Enquanto eles começavam a mudar o curso da guerra de 1812, os britânicos bolavam um novo plano. Depois de forçar Napoleão ao exílio, eles enviaram tropas extras para a América, invadindo a costa leste, em Baltimore.
Durante a Guerra de 1812, os britânicos quase acabaram com os Estados Unidos. Basicamente, os britânicos saquearam Washington e incendiaram a Casa Branca. Depois de invadir a capital americana, a Grã-Bretanha se voltou para o porto mais importante da fronteira, Nova Orleans. A cidade controlava o acesso ao rio Mississippi e tinha uma estrada até aos fortes britânicos no Canadá. Os britânicos tinham vantagem sobre os americanos na Guerra de 1812. Tinham a marinha mais poderosa do mundo. Eles podiam mover as tropas para cá, para lá, pela costa e sempre derrotar os americanos e chegar aonde queriam. Se eles tomassem Nova Orleans, eles poderiam subir o Mississippi e se conectar às forças britânicas que vinham do Canadá. Sabendo que a Grã-Bretanha atacaria Nova Orleans, os Estados Unidos convocou o seu novo herói de guerra, Andrew Jackson. Ali surgiu, no Tennessee, o general que organizou um exército, conseguiu mantê-lo unido por força de vontade e acabou com o povo Creek. Jackson estava determinado a vencer. Ele tinha um ódio poderoso e pessoal pela Grã-Bretanha desde a sua infância. No outono de 1781, Jackson foi mantido como prisioneiro de guerra durante a Revolução. Levante-se. Quando era mais jovem, Andrew Jackson trabalhou como mensageiro das forças americanas contra os britânicos, que conseguiram capturá-lo e o levaram para um campo de prisioneiros. Ele perdeu 2 irmãos durante a guerra. Sua mãe também morreu no conflito. Jackson culpava os britânicos por todas as coisas ruins, detestava eles. Se quisesse se afastar de Jackson, era só falar da Grã-Bretanha. Agora ele tinha uma chance de vingança. Se Jackson conseguisse liderar seus homens pelo pântano mortal da Louisiana e chegar a Nova Orleans antes do inimigo. Nas profundezas do sul da fronteira, Andrew Jackson está seguindo para o porto de Nova Orleans para defendê-lo do próximo ataque britânico. Mas enquanto os britânicos tinham a vantagem de viajar por mar, Jackson tinha que chegar lá por terra. E ele enfrentou um enorme obstáculo: o pântano da Louisiana. A bacia de Atchafalaya era o maior pântano do país. Cobria quase 2.000 quilômetros quadrados. E Jackson teve que atravessá-la com 1.500 homens, artilharia e suprimentos.
Era uma época sem boas estradas. Na verdade, naquela região do país quase não havia estradas. Levar milhares de soldados para Nova Orleans, com todo o equipamento, foi uma tarefa exaustiva. Segurem firme, segurem! Quando falamos em atravessar os pântanos, estamos falando de água chegando até o pescoço às vezes. Jacaré por toda parte, cobras venenosas em todo lugar, muito agressivas, os mosquitos que deviam comê-los vivos. Eles usavam roupas muito grossas, deviam ficar suando. Estamos falando de um festival de sujeira. Jackson punha seus homens à prova o tempo todo. Venham aqui! Ajudem a empurrar! Improvisando pontes para transportar um canhão de 2 toneladas pelo pântano. Alto! Alto! Ah! Vamos, 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 vamos! Peguem mais madeiras! Vamos lá, vamos lá! Vai funcionar, não tem que ser bonito, apenas seguro! 3, 2, 1, vamos lá! Eu quero mais homens aqui! Eu quero um homem aqui e outro aqui! Vamos lá! Arrumem as madeiras e deixem retas! 3, 2, 1, vamos lá! Sob o comando de Jackson, eles mantinham um ritmo de 40 quilômetros por dia. Foi nesse momento que a liderança de Jackson ficou ainda mais evidente. Pra cima, empurrem! Ah! Não importava o que os soldados de Jackson pensavam sobre os britânicos, indígenas ou o que pensavam sobre a política americana. Eles seguiriam Jackson até o portão do inferno. Vamos, rapazes! Vamos, coloquem toda a força! Finalmente. Força, rapazes! Depois de 2 semanas de trabalho pesado, Jackson chegou a Nova Orleans, sabendo que os britânicos poderiam aparecer a qualquer momento. Nova Orleans era extremamente importante naquela época e é importante até hoje. Em muitos aspectos, era a porta de entrada para as vias navegáveis internas que eram tão importantes para aquela parte dos Estados Unidos. Por isso, manter esse porto, esse grande porto comercial que dava acesso a todos esses rios, era tão importante. Jackson correu para construir fortificações nos principais pontos de entrada da cidade, para forçar os britânicos a atacá-lo onde ele era mais forte. Mas para fazer isso, ele precisava de toda a mão de obra possível. Ele não tinha muito exército, mas fez um com as forças que estavam disponíveis, reunindo desde homens da fronteira do Kentucky até alguns de seus próprios apoiadores do Tennessee, de exércitos de Nova Orleans, a uma unidade de milícias afro-americana. Piratas do rio que se envolveram porque eles tinham canhões e podiam atirar, e até mesmo índios locais. Todos se tornaram parte da força militar de Jackson. E ele os uniu de maneira extremamente eficaz. Ao todo, Jackson tinha cerca de 4.500 homens. Quando os britânicos finalmente apareceram, eles tinham 60 navios de guerra e 15.000 homens. Os americanos foram superados em número em mais de 3-1. Quem está disposto a sofrer mais pela vitória, homens? O general Jackson tinha 4.500 homens para lutar contra a força britânica, que o superava em mais de 3-1. Sua missão, proteger Nova Orleans a todo custo. Todo o comércio, a oeste dos Apalaches, ia pelo rio Ohio e pelo Mississippi e passava pelo porto de Nova Orleans. Era o ponto de parada mais importante para o continente americano. Preparem-se para atirar!
Esperem! Jackson achou um jeito de dar vantagem a seu exército inferior. Ele posicionou seus homens com o Mississippi à direita e o Grande Pântano à esquerda, forçando os britânicos a subir morro acima em uma estreita faixa de terra sem cobertura. Apontar! Fogo! Fogo! Recarregar! Atrás de fardos de algodão e outros obstáculos, os homens de Jackson estavam relativamente seguros e podiam atirar contra as tropas britânicas. Fogo! Atirem mais, homens! Atirem sem parar! Se eles encontrassem as tropas britânicas em um campo de batalha aberto, as coisas teriam sido diferentes. No entanto, os britânicos atacaram exatamente onde Jackson queria. Não fizeram a coisa certa e foram massacrados. Em mais de 10 dias de batalha cruel, Jackson e seus homens derrotaram cada ataque implacável do exército britânico. Finalmente, após perdas devastadoras, as forças britânicas se retiraram. Os números eram inacreditáveis. Mais de 2.000 baixas britânicas, menos de 100 no lado americano. E foi nesse momento que Andrew Jackson virou o grande herói militar do povo americano. Jackson era considerado o segundo herói depois de George Washington. George Washington conquistou a independência. Andrew Jackson lutou pela independência dos Estados Unidos. A vitória em Nova Orleans levou Jackson à fama nacional e garantiu seu legado como herói americano. Mas o que as forças americanas e britânicas em Nova Orleans não sabiam era que antes da batalha começar, a Guerra de 1812 já havia terminado. Semanas antes, a meio mundo de distância na Bélgica, representantes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha assinaram um tratado que punha fim a quase 3 anos de guerra entre as duas nações. Já existia um tratado de paz, mas levava muito tempo para as notícias atravessarem o oceano e chegar a Nova Orleans. Mas isso não importava muito para a nação americana. Tudo o que eles sabiam e tudo o que eles queriam pensar era na vitória sobre o Império Britânico. E, tendo feito isso, nada era impossível. E agora eles iriam para o outro lado do continente americano para expandir. No Tratado de Gant, a Grã-Bretanha reconheceu formalmente que os Estados Unidos controlaria todas as terras nativas que antes faziam parte do território do Mississippi. Alabama e Mississippi agora estavam abertos a negociações. Após a vitória na Batalha de Nova Orleans, o governo, em agradecimento, deu a Andrew Jackson a tarefa de explorar o novo território. E ele imediatamente viu a oportunidade de cultivar um dos plantios mais rentáveis da América: algodão. Quando Jackson partia em expedições militares, ficava de olho em terras em que pudesse cultivar algodão. E um dos grandes atrativos da terra que se tornaria o Alabama, no Mississippi, era o fato de ser muito adequada para cultivar algodão.
Nos 2 anos seguintes, Jackson usou sua posição para comprar vastas extensões de terra a um custo baixo e depois vendê-las com lucro para ricos donos de plantações. Cavalheiros, tudo o que discutimos está neste contrato. Se quiserem, podem ler. O que acontecia na época não era só a expansão dos Estados Unidos para um novo território. Era uma oportunidade para os homens que estavam no que hoje é o Deep South de terem novas plantações. Assine aqui. De plantar algodão e fazer fortuna. E era o momento ideal para homens como Jackson ganharem muito dinheiro. O homem da fronteira, nascido na pobreza, acumulou uma fortuna pessoal de 4,5 milhões de dólares. Mas seus negócios tiveram uma consequência devastadora. Bebida? Ressuscitando uma instituição à beira do colapso. A escravidão atendia aos interesses maiores dos agricultores. Ela trazia um enorme lucro econômico para agricultores, para fazendeiros e homens de negócios interessados naquela região. Jackson não se considerava um propagador da escravidão. Mas, na verdade, suas ações deram à escravidão um novo começo. No início do século XVIII não estava claro se a escravidão continuaria sendo lucrativa. E talvez não tivesse se Jackson e os que batalhavam com ele não tivessem chegado a esses territórios propícios ao cultivo do algodão. Ao futuro da América. Ao futuro. A negociação de terras que Jackson fez teve outra consequência. Em apenas 3 anos, o preço de um acre subiu de 2 para 78 dólares. Para Davy Crockett, isso traía a promessa da fronteira americana, pela qual ele estava determinado a lutar. Nos anos seguintes ao seu confronto com Andrew Jackson, Davy Crockett tentou levar uma vida no interior do Tennessee. Mas na última década, ele viu sua amada fronteira desaparecer diante de seus olhos. Milhares de acres de área selvagem das quais os homens da fronteira dependiam há anos tinham se transformado em fazendas de algodão. E os colonos originais estavam sendo expulsos. Um dos principais problemas de Crockett eram os direitos dos colonos. Ele achava que esses colonos, eles deviam poder comprar a terra em que eles viviam por preço bastante razoáveis. E isso era uma coisa que batia de frente com a aristocracia dos fazendeiros do sul. Determinado a proteger o modo de vida em que acreditava, o homem da fronteira, que cresceu sem a educação formal, decidiu concorrer ao Congresso. Um homem aparece, te mostra um pedaço de papel e diz: você não pode mais caçar aqui. Como assim? Negociadores de terras e donos de plantações, eles nunca pisaram no Tennessee na vida. São nossas famílias e sonhos que estão sendo destruídos aqui. Se não falarmos, eles vão continuar fazendo isso. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. É isso mesmo. Muito obrigado por ouvir. No verão de 1827, Davy Crockett teve uma vitória esmagadora com uma campanha criada para levar a luta da fronteira para Washington. David Crockett mostrou a todos o que era a fronteira americana para ele. Ele se tornou um símbolo de possibilidade, de esperança, de um homem comum que podia alcançar as alturas.
Um homem com 6 meses de instrução acabou nos corredores do Congresso. É uma história puramente americana. Mas enquanto Crockett entrava na Câmara dos Representantes, seu ex-comandante do exército se tornava um dos homens mais ricos e poderosos da fronteira. E ele estava de olho no cargo mais alto do país. Jackson, quando jovem, não se via seguindo carreira política de jeito nenhum. Mas ele tinha virado herói nacional por causa da vitória na Batalha de Nova Orleans. E as pessoas começaram a falar que ele poderia ser o presidente dos Estados Unidos. Nos primeiros 40 anos de existência da América, os presidentes eram naturais de Massachusetts ou da Virgínia. Mas agora, à medida que mais e mais pessoas entravam na fronteira, Jackson acreditava que o país estava pronto para uma mudança sem precedentes. Andrew Jackson chegou ao poder no momento em que as pessoas estavam tomando consciência do que a geração revolucionária estava passando e que uma nova geração estava surgindo. E alguns desses líderes viriam de uma nova região que realmente não existia na época da Revolução Americana. Jackson trocou sua reputação de herói de guerra e, assim como Crockett, se vendeu como um homem da fronteira. Se analisarmos a competição política de Jackson na época, seu principal oponente era John Quincy Adams, filho do presidente, que foi para Harvard, falava 5 idiomas diferentes, e Andrew Jackson era completamente autodidata. A mensagem de Jackson chegou aos americanos em todo o país. E em 3 de dezembro de 1828, ele foi eleito o 7º presidente dos Estados Unidos. Aí está o nosso homem, senhor presidente. Quando Jackson se tornou presidente em 1829, ele foi o primeiro presidente eleito que poderia ser considerado o presidente do povo. Cada um de vocês é responsável por esta vitória. A vocês. Ao senhor, senhor presidente. E essa foi a contribuição mais duradoura de Jackson, porque desde a presidência dele até hoje, esse cargo é a voz do povo. Depois de assumir o cargo, a primeira prioridade de Jackson era continuar a expansão americana, o que significava mais terras. Andrew Jackson pegou um país em transição. Era um período em que os americanos continuavam se mudando para o oeste. A população quase dobrava a cada 20 anos. E ele acabou assumindo o cargo com uma prioridade absoluta acima de tudo, e era obter mais terras. Jackson apresentou um plano chamado Lei de Remoção Indígena, para o horror de seu antigo rival, Davy Crockett. Caros cidadãos do Senado e da Câmara dos Representantes, tenho o prazer de anunciar a vocês que a política benevolente em relação à remoção dos índios restantes de todos os territórios brancos por troca justa está muito próxima de finalmente acontecer. Jackson achava que os americanos brancos nunca estariam seguros dos índios enquanto as duas populações estivessem juntas. Por isso, ele acabou instituindo uma política de remoção. Hoje em dia chamam de limpeza étnica porque foi mesmo. O governo geral gentilmente oferece a eles um novo lar e se propõe a pagar todas as despesas de remoção e instalação. A lei de remoção indígena forçava 50 mil nativos americanos de 5 tribos a deixarem suas terras ancestrais e se instalarem a 960 quilômetros a oeste, no atual Oklahoma.
A lei de remoção indígena foi uma lei com um único objetivo: abrir grandes áreas de terra para mais assentamentos e disponibilizar essas enormes extensões de terra para aqueles que pudessem comprá-las e vendê-las. Eles não precisariam mais lidar com o problema dos índios. O plano teve muitos apoiadores, mas Crockett se opôs a ele. E quem vencesse ajudaria a decidir o futuro da fronteira americana. O governo comprará as terras indígenas e dará a eles um novo e valioso território. O presidente Andrew Jackson estava apresentando para o Congresso a lei de remoção, que tiraria aos nativos americanos de suas terras para abrir caminho para assentamentos de brancos, e ganhava muitos apoiadores. Mas um homem estava se posicionando contra o presidente: o congressista Davy Crockett. Quatro dos meus condados fazem fronteira com a terra dos Chickasaw. Eu conheço, pessoalmente, muitas das tribos deles. Eles são um povo digno e sempre foram nossos aliados na guerra e na paz. A lei estava pegando as propriedades dos nativos americanos e colocando elas nas mãos, não só dos cidadãos americanos, mas também dos apoiadores de Andrew Jackson. E quando David Crockett se levantou na reunião do Congresso e discutiu contra a lei da remoção indígena, Crockett colocou não só a sua reputação, mas a sua carreira política em risco. Não há nada nesse mundo que me faça votar em forçá-los a deixarem suas próprias terras. Nem um partido político, nem qualquer homem, por mais poderoso que esse homem seja. O que eu mais gosto em David Crockett é que ele foi capaz de mudar de ideia. Quando jovem, participou de um massacre indígena. E depois ele se opôs ao presidente Jackson, quando Jackson quis implantar a lei de remoção indígena porque ele sabia que era errado. Crockett não se importava de ter sido pupilo de Andrew Jackson. Isso só iria beneficiar as pessoas que já tinham dinheiro. E ele achava errado. Ele acreditava que os índios tinham tanto direito de viver livre quanto qualquer outra pessoa. O debate sobre a lei de remoção indígena durou 5 meses, tanto no Congresso quanto em todo o país. E em 26 de maio de 1830, ela foi votada na Câmara dos Representantes. E os esforços de Crockett não deram certo. David Crockett foi o único membro da delegação do Tennessee que votou contra a lei de remoção indígena. E esse foi realmente um ato chocante de desafio a Andrew Jackson. Crockett manteve sua posição. Ele percebeu que cometeu um erro no massacre indígena e tomou a decisão correta. A você, senhor presidente. A medida foi aprovada com apenas 4 votos e foi sancionada pelo presidente Jackson 2 dias depois. É só o começo, cavalheiros. A lei de remoção indígena seguiu exatamente o plano de Jackson, abrindo grande parte da atual Geórgia, Mississippi e Flórida à expansão americana. Mas nos anos seguintes, a lei de remoção indígena ficaria conhecida por outro nome: a Trilha das Lágrimas. A Trilha das Lágrimas era a rota de migração da Geórgia para o território a oeste do rio Mississippi. Foi chamada de Trilha das Lágrimas porque as mortes por frio e doenças foram assustadoras. A lei de remoção indígena não foi só uma mancha no legado de Jackson, também foi mancha na história americana. O governo federal dos Estados Unidos estava fazendo o que muitos chamavam de limpeza étnica.
Nas 2 décadas seguintes, membros das tribos Cherokee, Creek, Chickasaw e Choctaw foram forçados a andar milhares de quilômetros, muitas vezes ameaçados com armas. Mais de 16 mil morreram na jornada. Minha própria tribo assinou um tratado em 1831 e concordou em se mudar para o território indígena. A maioria das pessoas só pensa nos Cherokees quando fala na Trilha das Lágrimas, porque 25% desse povo morreu. Minha tribo passou pela Trilha das Lágrimas, assim como dezenas de outras, pois também foram transferidas para o território indígena. Assim, a Trilha das Lágrimas foi literalmente o extermínio das tribos e povos indígenas, e sua substituição pelos americanos e pela sociedade americana. Ao ordenar a tragédia humana chamada de Trilha das Lágrimas, Jackson acabou consolidando seu legado de pessoa disposta a fazer tudo aquilo que fosse preciso para servir aos interesses dos colonos brancos. Para o presidente Jackson, a vitória legislativa não era o bastante. O presidente estava em busca de vingança contra Davy Crockett. Jackson misturou o político com o pessoal. Para ele, apenas vencer alguma coisa não era o suficiente. Seus oponentes tinham que ser completamente derrotados. Ele era um homem realmente perigoso. A luta deles levaria Crockett ao sudoeste da fronteira, mudando o curso da expansão da América. O presidente Andrew Jackson assinou a lei de remoção indígena, apesar da oposição do congressista Davy Crockett. Agora, Crockett estava pronto para a reeleição, e Jackson prometeu esmagar seu rival, escolhendo um partidário leal, William Fitzgerald, para concorrer contra ele. Senhor Fitzgerald, entre. Ninguém se opunha a Andrew Jackson sem sofrer as consequências. Era uma característica de todos os políticos bem-sucedidos. Eles queriam que isso fosse um sinal de alerta para que ninguém mais fizesse isso no futuro. Jackson tinha que enterrar Crockett. Você terá todo o meu apoio. Seria uma honra, senhor. Senhor presidente? Para arruinar a carreira política de Crockett, Jackson atacou o caráter dele, lançando uma campanha de difamação na imprensa, acusando-o de ser bêbado, mulherengo e apostador. A máquina Jackson, no Tennessee, tinha uma tremenda influência política. E quando Jackson decidiu atacar a reputação de Crockett, isso virou notícia de primeira página nos Estados Unidos. Os ataques enfureceram Crockett. Davy Crockett havia construído grande parte de sua reputação como um homem de honra. Então, ele não ia ficar parado vendo as pessoas destruírem isso. Em um comício de campanha no noroeste do Tennessee, Crockett confrontou Fitzgerald. Esqueçam, Davy Crockett. Eu vou fazer o Tennessee ter voz em Washington. Quando Crockett e Fitzgerald se encontraram em um comício, aconteceu uma coisa. Crockett se levantou, caminhou até o palco e falou: se você continuar com essa difamação contra mim, eu vou ter que tomar uma atitude e punir você. Fitzgerald apontou uma pistola para o peito do Crockett e falou: dê mais um passo e esse vai ser o seu último. Eu sugiro que vá embora.
Além de suas falhas morais, parece que o Sr. Crockett não é tão valente quanto ele afirma que é. O encontro com William Fitzgerald e a pistola foi devastador para o Crockett. Ele tinha participado da campanha com coragem e agora ele estava publicamente se afastando na frente de todos. Foi como um ataque à sua masculinidade. Após uma disputa agressiva, no outono de 1831, cerca de 16 mil votos foram registrados nas eleições para o novo distrito do Tennessee. Em uma virada impressionante, Crockett perdeu por 807 votos. Desonrado em Washington, Davy Crockett voltou para casa no Tennessee, com sua carreira em ruínas. E acabou descobrindo que sua vida pessoal também estava desmoronando. Quando Crockett perdeu sua candidatura ao Congresso, ele voltou para casa com o rabo entre as pernas. Ele estava sem dinheiro e acabou descobrindo que sua esposa o havia deixado e ele estava morando sozinho. Foi como chegar ao fundo do poço para ele. Em um golpe de sorte, a vida de Crockett começou a mudar. Quando uma peça baseada em sua vida estreou na cidade de Nova York. Uma das coisas que revitalizou Crockett em sua carreira foi a criação dessa peça chamada O Leão do Oeste, que era claramente uma representação do Crockett. No começo, ele ficou meio ofendido com isso. Ele achou que estava sendo ridicularizado. Mas o que aconteceu foi que a peça fez dele uma celebridade internacional. Enquanto a fama de Crockett como homem da fronteira aumentava, a população americana crescia. Nos 4 anos seguintes, chegou a 17 milhões. Como a antiga fronteira estava dominada por plantações de algodão e assentamentos, pioneiros buscando um pedaço de terra mais a oeste atravessavam o que hoje é o Mississippi, o Alabama e o Arkansas e entraram em uma nova fronteira cheia de oportunidades, um território mexicano chamado Texas. Um dos atrativos do Texas, para os que foram para lá quando o Texas fazia parte do México, era justamente o território estrangeiro. Era para lá que você poderia ir caso as coisas não estivessem dando certo onde você estivesse, porque lá havia oportunidade. Os americanos descobriram que por causa da terra ser barata, eles poderiam fazer negócio. E então o valor da terra aumentaria e, por fim, eles a venderiam e ficariam ricos. Em 1835, Crockett deixou o Tennessee para trás, esperando que seu nome o ajudasse a começar uma nova vida no Texas. Mas, em vez de oportunidade, Crockett estava prestes a se encontrar no meio de uma guerra total. Depois que sua reputação foi destruída por Andrew Jackson, Davy Crockett seguiu para o oeste, procurando um novo começo no Texas. Um território rústico do outro lado da fronteira no México. Por anos, o governo mexicano incentivou o aumento de sua população através dos assentamentos estrangeiros, oferecendo às famílias 4.000 acres a preços baixos.
Os mexicanos estavam incentivando americanos e outros a se mudarem para o Texas e oferecendo terras. E, é claro, a condição era que eles tinham que obedecer às leis mexicanas. E, geralmente, os americanos viviam de forma relativamente pacífica. Outro atrativo do Texas para os americanos que foram para lá quando o Texas fazia parte do México era justamente o território estrangeiro. Eles tinham lembranças ruins, tinham dívidas, pessoas que os perseguiam nos Estados Unidos e por isso iam para o Texas. Em 1836, 45 mil americanos haviam se mudado. Davy Crockett era um deles. Sem saber o que o esperava. Crockett foi para o Texas justamente para recomeçar. Ele perdeu a última candidatura ao Congresso e foi ao Texas para tentar conseguir terras e possíveis oportunidades políticas. Jackson podia ter destruído a carreira de Crockett em Washington, mas no Texas ele era considerado uma lenda da fronteira. Obrigado. Oi. Obrigado. Quando Crockett chegou a algumas cidades do Texas, ele percebeu que as pessoas estavam todas alinhadas nas ruas, esperando só ele chegar. As pessoas no Texas sabiam que ele estava a caminho e quiseram recebê-lo com festas e comemorações. E você serviu algum tempo no exército? Não, Quando Crockett começou a se instalar, ele percebeu que o Texas estava à beira de uma rebelião. Não precisa se preocupar com isso, senhor. Após anos de governo indolente, o presidente mexicano Santa Anna repentinamente impôs novas restrições aos colonos. Agora, os texanos, enfurecidos, pediam uma revolução. O Texas estava à beira da independência. Os texanos, como eram chamados, tentavam se tornar independentes do México. Eles também lutavam por terras e oportunidades políticas. Em resposta, Santa Anna enviou 500 soldados para confiscar armas e conter a agitação. Quando os texanos se recusaram a ceder, ele decidiu se vingar. Santa Anna estava treinando um exército em San Luis Potosí para marchar contra o Texas. Santa Anna não achava que era só uma revolta local. Ele estava convencido de que os Estados Unidos estavam envolvidos. E foi por isso que o governo mexicano ficou tão determinado a reprimir essa revolta. Tudo bem. Crockett chegou ao Texas na mesma época das notícias do contra-ataque de Santa Anna. E gostaria de lhes dar as boas-vindas. Quando Crockett foi para o Texas, na verdade, era só uma expedição prolongada de caça e exploração de terras. Mas ele se deparou com uma guerra por independência. Mas várias coisas aconteceram ao longo do caminho. Uma delas foi a aparição do cometa Halley. E quando o cometa Halley atravessou o céu, em 1836... algumas pessoas acharam que isso era um sinal de que Crockett estava no Texas para lutar pela independência. Queremos ter o seu apoio, Crockett. Queriam? Para limpar a mancha na sua reputação, Crockett se viu atraído pela guerra. Está bem, me juntarei a vocês. Isso mesmo. Inferno ou Texas? Inferno ou Texas, não é? Inferno ou Texas? Inferno ou Texas? Ótimo. O que era para ser um novo começo no Texas, agora era um chamado às armas. Enquanto a tensão no Texas aumentava, em Washington,
O presidente Jackson via essa agitação como uma nova oportunidade de expansão. Andrew Jackson sabia que a América era um país jovem e precisava de mais território. Ele viu no Texas fontes de energia, de madeira, recursos agrícolas. Era uma faixa de terra para onde muitos americanos poderiam se mudar no futuro, e ele queria tomar. Jackson achava que o Texas deveria fazer parte dos Estados Unidos. Jackson tentou comprar o Texas do México depois que o México se tornou independente da Espanha. Mas o México não quis vender o Texas. Daí, Jackson procurou outro jeito de lidar com isso. Para evitar a guerra com o México, Jackson queria que o Texas declarasse independência por conta própria. Mas o que ele não sabia era que seu plano dependia das ações de seu rival de longa data. Em fevereiro de 1826, 260 homens foram para San Antônio. O general mexicano Santa Anna enviou 4.000 soldados para o Texas. As duas forças logo batalhariam em um antigo forte espanhol. O nome era Álamo. E sua posição aqui fará de Crockett um ícone americano. Vamos, feche. No próximo episódio, na conclusão de Pioneiros do Velho Oeste, Davy Crockett trava uma valente última batalha. Um novo presidente planeja uma guerra secreta para conquistar a Califórnia e o Texas. Polk não se contentava só em olhar para o Texas. Ele ainda olhava muito além disso. Polk queria o continente inteiro. O famoso explorador John Fremont Conseguimos! abre uma trilha no Oregon. Ele era conhecido como o grande desbravador. Fremont foi quem fez a verdadeira expansão. Seu parceiro era o lendário homem da fronteira, Kit Carson. Antes de haver todos os clichês sobre o Oeste, havia Kit Carson, brutamente honesto, muito violento, mas que vivia fiel a um código. Seu legado, por exemplo, era o de um verdadeiro homem do Oeste. Juntos, eles começaram uma revolução na costa do Pacífico. Vamos lá! Lutando contra novos inimigos para realizar um sonho de longa data. Uma nação que se estendesse de mar a mar.